Fala filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre Sigmund Freud, o pai da psicanálise, um dos maiores pensadores do século XX. Vamos falar um pouquinho sobre o conceito de inconsciente. Sigmund, o herói da historinha, também da historinha lá, daquela coleção que eu já mostrei para vocês aqui em outros vídeos. O herói da história está preocupado e deseja olhar para dentro de si mesmo. É o que propôs desde o princípio a psicanálise, que é uma análise da psique, da nossa mente. E análise quer dizer dividir em partes. Ele vai dividir a mente em três partes. Na verdade, o inconsciente, inconsciente e id, ego e superego são as partes nas quais ele divide a mente para poder compreender cada uma delas. Por isso, o seu conceito principal é o inconsciente. É porque, segundo ele, não é a nossa consciência que nos controla, que nos domina, não é a nossa razão que faz ou que nos leva a agir, mas o nosso inconsciente, principalmente as nossas pulsões, que ele identifica duas: o eros, o desejo sexual, a pulsão sexual, e o thanatos, a pulsão de morte e destruição. Então, é o inconsciente que está lá dentro da nossa mente, Ele designa um dos sistemas definidos por Freud em sua primeira teoria do aparelho psíquico, correspondente aos conteúdos reprimidos, hoje se diz recalcados, porque foram recusados pelos outros dois sistemas, o ego e o superego, o pré-consciente e o consciente, ou subconsciente. Em outras palavras, trata-se de tudo de que não nos damos conta, porque é difícil pensar ou sentir. Como acessá-lo? Como acessar o inconsciente? Tratar-se é uma alternativa, especialmente se nos permitimos associar livremente, dizendo o que vem à cabeça sem censura do consciente. Outra forma de acessar o inconsciente passa pelos atos falhos, aqueles atos que são falhas da palavra, da memória e da ação, que fazem com que a gente diga uma coisa e pense outra, não, ou diga aquilo que a gente queria dizer, mas queria reprimir de alguma maneira. Então é o que dizemos ou fazemos aparentemente por engano, por acaso, sem querer, querendo, como diria o Chaves. Aparentemente, porque a psicanálise questiona este acaso e compreende os enganos como reveladores do inconsciente. Quando a gente se engana e comete esses atos falhos, quando você diz uma coisa que teoricamente você não queria dizer, mas acabou dizendo sem querer, isso você está revelando o seu inconsciente. Para Freud, a via régia deste acesso são os sonhos. O sonho é a morada do nosso inconsciente. Então aquilo que nós sonhamos acaba sendo uma representação de todas as nossas pulsões, dos nossos desejos mais íntimos, e principalmente uma representação do nosso id, do nosso inconsciente, e também das nossas pulsões sexuais e também de destruição. É neles que se escondem os nossos desejos mais importantes e inconfessos. Mas Freud sempre valorizou muito a arte, em especial a literatura. Hoje se sabe que as histórias são estruturadas como um sonho. E ler e sonhar acordado. E ler é sonhar acordado. Por isso nada como um bom texto para trazer à tona verdades mais verdadeiras de nossa vida. Apesar de que a literatura geralmente ela funciona numa base mais, como podemos dizer, mais cronológica, mais bem estabelecida e mais lógica, enquanto o sonho, o inconsciente, ele funciona de uma forma mais surreal. É uma forma que não tem muita lógica, não tem uma cronologia. De repente você está num lugar, de repente está em outro. Uma pessoa que no começo do sonho é uma, daqui a pouco já é outra. Ou a sua mãe não é a sua mãe, é uma outra pessoa. Coisas que funcionam mais ou menos assim, meio que sem lógica, meio que sem nexo. Então o ego, também conhecido como eu, é o nome que ele dá aqui para o cachorrinho de Sigismundo, a quem ele ama e odeia ao mesmo tempo. O ego é uma das instâncias da segunda teoria do aparelho psíquico do Freud, desenvolvida por Freud. Nosso eu vive exprimido entre dois aspectos, por outros aspectos, a destacar o ego, o id, o isso, que é onde estão as nossas pulsões sexuais e de eros, e de thanatos, de destruição, que corresponde às pulsões ou desejos não filtrados pela censura, e o superego, o superior, que corresponde à consciência moral, que vai sendo introjetada na gente desde a nossa infância, resultado de darmos conta das proibições e exigências de nossos pais.
principalmente dos pais, né, e depois também da própria sociedade. Ego, id e superego são 3 instâncias da nova teoria de Freud. E na prática não é fácil para o ego viver pressionado pelas outras duas e por um quarto elemento que é a realidade. Então existe o id, que são as pulsões sexuais de destruição, o superego, que são as proibições que vão sendo introjetadas na nossa mente desde a infância, principalmente pelos nossos pais, e a realidade, que é uma coisa completamente distinta, tanto das nossas pulsões quanto das nossas proibições. Realmente não é fácil viver no meio da realidade. Uma das consequências é o sentimento de culpa, que nos acompanha desde cedo na história da nossa vida. E o Sigismundo, né, Sigmundo, desde o começo da história de nosso livro. Daí a ideia de representar o ego como um cachorro. A sua vida é mesmo de cão. E é algo meio que indomável, né? Então a elaboração. Logo que Sigmundo e ego se separam, o menino fica com uma raiva desgraçada. Ele pega a foto do cachorro e a amassa e estica como se fosse um ioiô. Aqui pensei no conceito de elaboração que foi desenvolvido por Freud, a fim de designar o trabalho realizado pelo aparelho psíquico para integrar excitações provenientes de toda parte, dos afetos, das frustrações, das relações pessoais, dos nossos traumas. Tratar-se é elaborar, é conseguir pensar tudo isso que nós vivenciamos ao longo da nossa existência, seja no campo do afeto, da frustração, da relação pessoal, dos nossos traumas. E falar e ser compreendido pelo outro é uma das formas mais eficazes de fazer ou de conseguir realizar essa elaboração. A criança o faz brincando, desenhando ou, é claro, ouvindo histórias. A reparação, outro conceito importante na teoria freudiana. Depois da culpa de Sigmund por causa do atropelamento do ego, acontece o reencontro dos dois amigos. O menino leva o cachorrinho ao hospital para curar a pata. Por que pareça, o conceito de reparação não é de Freud, mas de uma discípula sua, Melanie Klein. Ela o descreve como um mecanismo pelo qual tentamos reparar ou consertar os efeitos causados por nossas fantasias destruidoras sobre aqueles que nós amamos. Então nós temos fantasias destruidoras e que nós projetamos nas pessoas que amamos. Isso pode ser ruim tanto para nós quanto para essas pessoas. O diabo é que somos ambivalentes, divididos em nossos sentimentos. E amar é também odiar. Este ódio rechaçado pelo superego, porque é proibido, pode produzir culpa, pode produzir depressão, pode produzir neuroses de forma geral. Adultos reparam falando e sendo compreendidos pelo outro. Por isso, utilizei a ideia de hospipapo, como um lugar onde cachorrinhos conversam com cachorrinhos para se sentirem melhor. Em vez de gesso, palavra. Em vez de cirurgia, um encontro. A psicanálise já foi, inclusive, designada como talking cure, ou cura pela fala, cura pela palavra. Crianças também se valem das palavras para elaborar, mas o fazem mais brincando. Elas conseguem elaborar isso de forma muito mais lúdica, desenhando e, é claro, ouvindo histórias. Tem um outro conceito que é o conceito nenhum. A ideia do conceito nenhum não é do Freud também, nem da Melanie Klein. É do autor da obra aqui. A proposta agora é que possam esquecer todos os conceitos e voltar à história para se divertir e se emocionar simplesmente. Poder brincar, imaginar e sonhar, liberte preconceitos e conceitos. Ainda é o que a psicanálise e a literatura podem oferecer de melhor. Ela que foi rechaçada como não científica pelos cânones científicos, porque segundo eles ela não estaria passível de um processo de falsificabilidade ou de falsibilidade, como queria o Karl Popper. O que caracteriza uma ciência? Caracteriza esse caráter dela de ser falseado, de se poder ser refutada. Tudo quanto é refutação que surgia em relação à psicanálise, ela tentava reelaborar aquilo, inclusive mudando aspectos da teoria para poder se encaixar dentro da refutação e assim dar uma resposta à refutação. Enquanto para Karl Popper, a ciência ela se caracteriza por ser passiva de refutação, porque se ela não puder ser refutada e falseada as teses científicas, isso se transforma num dogma, numa verdade inquestionável. Isso é um campo da religião, não da ciência. Então a ciência está sempre aberta à crítica, à refutação e à falsibilização pelos questionamentos de suas teses. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do Freud. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também as suas sugestões de temas e assuntos que você gostaria de ver abordados e também o comentário sobre o que você tem achado dos vídeos. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.